Olá, vamos hoje falar acerca de coordenação nervosa. Como vocês sabem, o organismo está permanentemente a procurar a homeostasia, a procurar o equilíbrio. Esse equilíbrio pode ser procurado para alterações, quer do nosso meio externo, quer do nosso meio interno. Portanto, faça mudanças, eu vou chamar aqui mudanças, daqui a pouco irei chamar-lhe estímulos. O nosso organismo vai então responder, faça mudanças no meio, o nosso organismo vai então responder de modo a manter então o equilíbrio, de modo a manter a homeostasia. E como é que se atinge essa homeostasia? Vocês têm que imaginar que nós temos milhões e milhões de células e se cada uma das células trabalhasse de forma independente, seria uma grande confusão. De maneira que tem que haver um sistema que vá coordenar todas essas células na sua atividade. E esse sistema, ou melhor, esses sistemas, são basicamente o sistema nervoso e o sistema hormonal, de modo que muitas vezes sejam referidos como o sistema neuro-hormonal, porque eles efetivamente trabalham em muita proximidade. Vamos então ver como é que as coisas se processam. Quando, eu tenho aqui um exemplo do meio externo, quando no meio externo, por exemplo, nós tocamos uma superfície fria, ou tocamos uma superfície quente, ou nos picamos, ou cheiramos algo, ou há uma luz que é mais forte, ou há um som que é mais forte. Portanto, há células no nosso organismo que são estimuladas. Portanto, há aqui um estímulo que vem do meio externo. Esse estímulo que vai ser então captado por receptores nervosos. Esses receptores nervosos normalmente estão localizados em zonas superficiais do corpo, mas também os há noutras zonas. Mas, como eu dizia, quando esses receptores são estimulados, vão levar esse estímulo a um órgão do sistema nervoso central, portanto, poderá ser o encéfalo ou a espinal medula. Esse órgão do sistema nervoso central vai analisar o estímulo e vai desencadear uma resposta adequada que vai enviar também por nervos. Portanto, eu não referi aqui, mas o estímulo chega ao sistema nervoso central através de nervos sensitivos ou aferentes. O sistema nervoso central processa então uma resposta que envia depois por nervos motores ou nervos eferentes. E normalmente essa resposta vai ser depois dada por um tecido muscular, por um músculo, mas também pode ser dada por glândulas. Falemos agora da célula nervosa, o famoso neurónio. O neurónio é uma célula que tem então uma zona globulosa, que nós chamamos então de corpo celular. À volta dessa zona globulosa existem então umas extensões chamadas de dendrites e depois existe uma extensão mais comprida que nós chamamos então de axónio. Tudo isto termina então noutras ramificações que nós chamamos de arborização terminal. Portanto, dendrites, corpo celular, aqui o axónio e a arborização terminal. E porquê é que eu fiz este esquema aqui? Porque vocês têm que compreender que a mensagem nervosa, o impulso nervoso, vai ser sempre transmitido neste sentido. Portanto, das dendrites, o neurónio capta o impulso pelas dendrites e vai transmiti-lo ao neurónio seguinte pela arborização terminal. Se eu fizer um neurónio assim, não se esqueçam que, neste caso, o impulso nervoso já viaja neste sentido. A recobrir o axónio, por vezes, existe então uma bainha de mielina, onde podem existir então células, chamadas células de Schwann, e entre uma bainha de mielina e a seguinte, existe uma constrição que nós chamamos então de nódulo de Ranvier. Bom, falemos então agora acerca da propagação do impulso nervoso. Para compreendermos como é que se processa esta propagação do impulso nervoso, temos que compreender como é que se encontra o neurónio quando em repouso. Imaginemos que temos então aqui o fluido extracelular, exterior ao neurónio, e deste lado temos então o fluido intracelular, o fluido dentro do neurónio. Eu vou fazer assim aqui um esquema que é para compreendermos melhor. Portanto, isto é o interior do neurónio, isto é o exterior. Em repouso, devido a vários fatores, nomeadamente diferente permeabilidade às diferentes substâncias,
e também, e isto é que é o mais importante para vocês, ao transporte ativo, o neurónio vai ter no interior um déficit de cargas positivas. E tendo um déficit, tendo uma falta de cargas positivas, portanto, quando comparamos o interior do neurónio com o exterior, com o fluido que o rodeia, portanto, o neurónio acaba por ser negativo no seu interior e, se quisermos, o fluido que está à volta é positivo. Esta negatividade é de cerca de menos 70 milivolts. E como é que ela se mantém? Vocês já sabem que para se manter uma diferença de concentração entre uma substância, entre o interior e o exterior, a célula precisa gastar energia. E é o que se passa neste caso. Em repouso, um neurónio envia para o exterior sódio e capta para o seu interior potássio. Bom, a questão é que cada vez que bombeia para o exterior íons de sódio, ele bombeia 3 íons de sódio. E cada vez que bombeia para o interior potássio, ele bombeia apenas 2 íons potássios. Daqui resulta então que em repouso o potencial elétrico do neurónio é menos 70 milivolts. Saliento já aqui que estamos a perceber, digo eu, que para fazer então esta diferença de concentração entre o meio interno e o meio externo, o neurónio serve-se de transporte ativo, portanto um transporte mediado e que implica gasto de energia. Este é o motivo pela qual as células nervosas são das células que mais energia consomem no nosso organismo. Reparem, elas em repouso estão a trabalhar, elas em repouso estão a fazer transporte ativo, ou seja, estão a gastar energia à espera, sabe-se lá de quê? À espera do estímulo que chegue. Mas nem espera por esse estímulo, gastam energia. Daí que as células nervosas sejam das células que mais energia gastam no nosso organismo. Portanto, recapitulando, bomba de sódio e potássio, envio de sódio para o exterior, envio de potássio para o interior. Isto implica então que em repouso o neurónio seja eletricamente negativo, com uma carga de menos 70 milivolts. Vamos agora tentar perceber como é que se propaga então o impulso nervoso. O impulso nervoso vai ter duas vertentes. Vai ter uma vertente elétrica dentro do neurónio e vai ter uma vertente química entre os neurónios ao nível da sinapse. Já irei falar sobre isso. Ora bem, como sabemos então, quando em repouso, o potencial de um neurónio é de cerca de menos 70 milivolts. Quando um neurónio é estimulado, ele vai abrir na sua membrana os canais de sódio, e a abertura dos canais de sódio vai provocar a entrada de grandes quantidades, nesta zona onde se abriram os canais, de grandes quantidades de sódio, o que vai provocar então a despolarização daquela zona. Reparem, esta zona já está no interior positiva. Esta positividade veio-lhe então da entrada de grandes quantidades de íons de sódio. O que é que vai ser interessante nisto? É que o estímulo agora vai se propagar à parte seguinte do neurónio. Portanto, o que aconteceu aqui nesta zona vai acontecer agora nesta segunda zona. Isto é, vão-se abrir aqui os canais de sódio. Ao nível do gráfico e ao nível do boneco, nós vamos agora passar para o boneco seguinte, mas vamos continuar a ler aqui nesta zona que está, então, aqui à esquerda. Então, o que é que se vai passar nesta primeira zona? Depois de o impulso ter propagado para a zona seguinte e de já ter entrado todo o sódio, vai acontecer que, nesta primeira zona, vão-se abrir agora os canais de potássio, que vão fazer com que o potássio saia do neurónio, e ao saírem, vão fazer com que o potencial volte a ficar negativo. Daí que esta fase se chama uma fase de repolarização. Posteriormente, volta a manter-se o potencial de repouso, novamente por transporte ativo. Recapitulando, quando em repouso
o potencial de membrana é mantido por transporte ativo, que bombeia sódio para o exterior e potássio para o interior do neurónio. Quando o neurónio é estimulado numa primeira fase, que nós vamos chamar então de despolarização, abrem os canais de sódio e o sódio entra e o potencial passa de menos 70 para mais 35 mV. Quando o potencial passa para a porção seguinte do neurónio, fecham os canais de sódio, abrem os canais de potássio, o potássio sai, estamos numa fase chamada de repolarização, e no fim dessa fase, o potencial voltou a ser de menos 70 mV e é mantido assim no tal potencial de repouso, devido então a transporte ativo. Portanto, potencial de repouso, despolarização, entrada de sódio, repolarização, saída de potássio, potencial de repouso, mantido por transporte ativo. Quando o impulso nervoso chega à arborização terminal de um neurónio, ele vai deparar-se com uma situação caricata, que é a falta de continuidade física entre a arborização terminal de um neurónio e as dendrites do neurónio seguinte. Portanto, há um espaço. Esse espaço é designado de fenda sinática. O neurónio que está antes da fenda sinática é o neurónio pré-sinático, o neurónio que está depois é o neurónio pós-sinático. Ora bem, se não há contacto físico entre os dois neurónios, como é que o impulso nervoso se vai transmitir? Nós já vimos que dentro do neurónio esta transmissão é feita de modo elétrico, através de movimentação de íons. Mas os íons, para se movimentarem, precisam de um contínuo. Se não há esse contínuo, como é que o impulso se vai transmitir? Bom, olhamos então aqui mais um pormenor para o neurónio pré-sinático e verificamos que na sua extremidade há vesículas cheias de neurotransmissores. Esses neurotransmissores são substâncias químicas, uma das principais é a acetilcolina. Quando então o impulso chegou à arborização terminal do neurónio pré-sinático, ele vai fazer com que estas vesículas se aproximem da membrana e, por exocitose, enviem para a fenda sinática os neurotransmissores. Esses neurotransmissores vão ter na membrana do neurónio pós-sinático receptores específicos e vão se ligar a eles abrindo os canais de sódio. Ora, se os canais de sódio são abertos, eu voltei a conseguir inverter a polaridade da membrana e, portanto, consegui fazer com que o impulso se continuasse a propagar. Acontece que depois do impulso se propagar, os neurotransmissores libertam-se dos receptores, voltam para a fenda sinática, podem ou não ser destruídos, decompostos, e voltam a ser reabsorvidos pela arborização terminal do neurónio pré-sinático, sendo depois novamente reutilizados e voltando a ser incorporados dentro de vesículas, sempre que for preciso propagar o estímulo para o neurónio seguinte. Portanto, recapitulando, nós vamos ter então o nosso impulso nervoso com uma dupla natureza. Uma natureza elétrica, dentro de cada um dos neurónios, e uma natureza química nas sinapses, na fenda sinática. Portanto, por isso é que se diz que o impulso nervoso é de natureza eletroquímica. Portanto, ressalvo aqui o papel importantíssimo dos neurotransmissores, substâncias químicas, então, que são libertados pelo neurónio pré-sinático e vão, então, atuar no neurónio pós-sinático, promovendo, entre outras coisas, a abertura dos canais de sódio e, desse modo, portanto, continuar a propagação do impulso nervoso. Espero que tenham ficado esclarecidos. Qualquer dúvida ou sugestão, não se esqueçam, façam um comentário que eu responderei com todo o gosto.
Entretanto, façam gosto e partilhem com os vossos colegas e até à próxima.